né? Tomar um cafezinho com você? Então vamos lá. Nosso primeiro café em público, né, Rafinha? Porque a gente tá acostumado a Verdade. tomar cafezinho assim. E, gente, eu ia falar que a gente falou assim, vamos gravar, né, esse café. Só que as duas esqueceram do café. Né? Ia ser um café sem café. Ia ser... mas tá bom, né? O importante é a conversa. A conversa desse primeiro episódio, né, aqui do Café com as Marias, a gente vai falar sobre prisões mentais. E essa conversa Sim. começou, e a gente resolveu trazer ela aqui para continuar a conversa aqui, para compartilhando com vocês, porque nós começamos a trazer dentro aqui da plataforma, né, das Três Marias, algumas aulas que eram totalmente quebra de paradigmas. E quando a gente fala de quebra de paradigmas, a gente está falando de prisão mental, porque o que é um paradigma se não é uma prisão? É aquilo Exato. que a gente coloca como, é só isso. Isso é um paradigma, né? Assim como o Sim. preconceito também, a palavra preconceito no sentido de ter um conceito pré-estabelecido também é uma prisão mental de algo que um dia foi gerado Sim. em você, né? E a gente começou, né, Rafa, aqui porque você viu a repercussão que nós tivemos na última aula, junto dos nossos alunos, a gente falou, meu Deus, realmente, como é fácil nos colocar numa prisão mental. A aula foi sobre Atlântida, os manuscritos da Helena Blavatsky, e as pessoas ficaram em choque, e a gente também, porque a gente começou a conversar sobre o tema e a gente entrou em choque, no sentido de que, Sim. como é vendido Atlântida pra gente? Que quando você falava de Atlântida, o que você pensava? O que você pensava antes, Rafa? Um lugar super tecnológico, super evoluído, né? Com muitos cristais em tons pastéis, né? A gente pensa em muita coisa iluminada, né? Quase. Então, aí que tá, né? Aí a gente começa. Tem tudo a ver com prisão mental, porque eu penso o seguinte: tem coisas que a gente quer, a gente acha que a gente quer, mas no fundo existem pessoas, né? Existem poderosos, existem, sei lá, empresas que querem que a gente queira, né? Putz, isso Isso é tem prisão relação mental. com tudo, isso tem relação com tudo, com a nossa cultura, com a moda, com a música, com tudo. Então, a primeira grande pergunta que eu me fiz em algum momento e comecei a pensar sobre sombras, sobre autossabotagem, que não deixam de ser prisões mentais, foi, caramba, será que eu quero isso mesmo? Ou será que querem que eu queira? Eita! Parece simples, mas é profundo. É profundo, E é bem porque difícil de tem achar essa várias coisas. resposta. Tem várias coisas em nós, né, individualmente, que a gente acha que a gente quer, mas na verdade querem que a gente queira, Não. né? Eu, por exemplo, a gente tem vários assuntos pré-moldados, né? Na aula das Três Marias que a gente falou sobre campos de energia, eu falei um pouquinho sobre crenças limitantes num ponto de vista energético ali, e ali a gente conversou sobre que o nosso inconsciente, ele cria modelos de comportamento o tempo todo, né? Então, eu cresço num lugar e eu estou absorvendo modelos de comportamento das pessoas ao meu redor. Eu assisto TV, eu estou absorvendo modelos de comportamento. Então, né, a geração do meu pai cresceu acreditando que fumar era legal, era coisa de gente jovem, legal, Até porque a né? Foi o meu propaganda próprio dizia isso, avô que né? ensinou o meu pai a fumar. Nossa, gente, imagina. Pois é, exato. Então, por quê? Porque se vendeu essa ideia, né? E aí isso acaba construindo modelos dentro da nossa cabeça que vão resultar lá na frente em crenças. Isso vira literalmente uma crença dentro de nós. Você sabe que na neurociência, a gente isso é explicado de uma forma, assim, incrível. Porque o que é que acontece dentro do nosso cérebro? Tentando explicar de uma forma que fique mais fácil para as pessoas entenderem, assim. É tão maluco essa questão da crença limitante, que a crença limitante, ou seja, na verdade, a prisão mental, aquele comportamento que você continua repetindo porque você está preso nele. A área do nosso cérebro que coordena isso é a mesma área, ela que barra, na verdade, que você fica preso. Ela é como se fosse uma portinha. Você fica preso ali. Daqui para cá nada passa. É a mesma área de quando nós estamos em coma. Olha que loucura. Nossa, Então, mas sabe por quê? Porque assim, a informação chega até o córtex frontal, nesse pedacinho aqui do cérebro. Aí a pessoa em coma, ela precisa poupar a energia. Então ela está sim, poupando energia e o cérebro desliga a maior parte da comunicação neural. Que é isso que acontece, porque ela tá poupando energia para continuar sobrevivendo. Então, até aí, ok. Tá dentro do estado de coma, é completamente compreensível. O corpo sim. faz, o cérebro faz o mesmo quando você está numa prisão mental. Por quê? Porque olha que interessante, né? Ele acredita que é mais seguro a dor de uma prisão mental do que algo novo.
que você ensinou isso o tempo todo. Daí que nem você falou, né, do cigarro. Ah, o pai, o seu avô ensinou seu pai a fumar. E o seu pai, possivelmente, em alguns momentos, fumava para lembrar do seu avô, em algum momento. Putz, eu lembro do dia, eu Sim. lembro do meu pai me ensinando a fumar. É uma prisão E isso tá numa camada muito profunda, né, muito assim, são coisas profunda. que a gente nem não passa pelo nosso consciente, elas estão Não, ali. E tem várias coisas que a gente faz pra gente mesmo, buscando esse lugar de conforto, né. você Porque sabe que a gente quer muito, vencer, entre aspas, na vida, tudo, mas o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele não quer sair de uma zona de segurança, ele não quer avançar, né. você sabe que é bem isso. Nesse processo aqui da nossa mente, justamente o que acontece é que esse portãozinho que fecha não permite que a informação vá para o consciente. Ou seja, É, está mesmo na parte do inconsciente. Ela não é consciente. Não tem sim, uma questão consciente. Ela está presa no inconsciente mesmo. Exatamente como o coma. O coma tá, a pessoa em coma, ela está recebendo os estímulos. E tá ficando, só que ela não passa. Por que não passa? Porque naquele momento o cérebro dá uma travada para poupar energia. E isso. ao mesmo tempo que o cérebro poupa energia, ele compreende que aquela pessoa não tem capacidade para agir. Então ele acha desperdício mandar a informação. Ou seja, dentro da própria neurociência, quando a gente está numa crença limitante, nós estamos realmente perdendo identidade e virando zumbis mentais, porque o nosso cérebro entendeu que a gente não quer agir, que a gente quer só continuar dentro daquela gaiola. É uma Sim. questão vital neurológica mesmo. Sabe que isso me faz pensar muito, quando Jesus fazia os milagres? E que parece bobo, né, parece Eita! até tóxico quando ele pergunta: "Você realmente quer ser curado?". Quando eu penso em crenças limitantes, eu sempre penso: "Cara, tem gente que não quer". Putz, a gente não É pode falar muito palavrão no café agora, né? Não pode, vai ser barrada. né, logo cedo no café, Gente, eu nunca pensei por esse lado, é fato. mas Ele precisa sair nada da gaiola. porque eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, tipo: "Por que é que eu tenho que pedir as coisas?" Pedir, né, me posicionar. Hoje eu entendo a oração que pede como alguém que se posiciona diante de Deus, do divino, de algo superior, para pedir uma intercessão, mas assim, eu chego pedindo uma coisa e eu saio, transformada pela conversa que aconteceu ali, enfim. Por que que eu tenho que falar? Por que que eu tenho que externalizar? Eu acho que é muito por isso mesmo, né, para que seja uma conversa de bate e volta. Quando eu falo: "Eu quero uma coisa", né, e se a espiritualidade, se o meu próprio inconsciente me responde de volta: "Será que você quer?", né, porque realmente veja, né, que os milagres, a maioria dos milagres que Jesus fez, exigiam sempre uma contraparte, né, vai lá no rio, e mergulha 7 vezes, lava com lama. Quantos gatilhos uma pessoa de fato não passa naquele momento, né? Tipo, cara, vou passar lama no meu olho? Será que isso vai Ó, funcionar? Rafa do céu, você falando isso, eu nunca tinha parado para pensar. Mas é tão real, porque assim, dentro da neurociência, da neuropsicologia, gente, tô insistindo nisso porque eu nunca tinha feito esse paralelo. Fala exatamente isso, que o nosso hipocampo, que realmente também é uma parte que trava essa comunicação neural, para que você saia da prisão, olha que interessante, você precisa criar novos caminhos neurais. Ou seja, faz sentido. Nossa, Jesus era tão incrível, né? Tão incrível, até porque era Deus, né? Então ele entendia todo esse processo, porque foi ele quem criou. Nós temos, essa é a nossa, Sim, nossa crença aqui. E ele sabia desse processo, porque precisa ter como fazer um novo caminho neural. Você precisa pegar e falar: não, 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 esse caminho, eu vou por um outro caminho. Tem que ser algo consciente. Então, quando você identifica que você está numa prisão mental, a única maneira de você sair é criando novos caminhos neurais, criando um novo sim, hábito. Você precisa pensar de forma diferente. Então, faz muito sentido, porque Jesus sabia que se ele falasse assim, tá bom, você, digamos lá, todos os dias a pessoa vai lá e lava os olhos com água. Isso não é um novo caminho neural, ele faz isso. Ah, mas com lama, é. ele teve que Tem que ser um quebrar, negócio tem que muito, fazer a quebra. E o parece cérebro técnica de funciona assim. memorização mesmo. Uhum. Técnica de memorização geralmente tem umas coisas bem absurdas, assim, que é assim que você constrói esses novos caminhos neurais, né? Quando eu tive um professor de inglês que ele usava técnicas de memorização e ele fazia umas coisas absurdas, assim, na sala de aula, E quando eu gravar. tinha que memorizar algumas regras, e funcionava, porque eu sempre lembrava daquela cena absurda. Mas funcionava porque ele fazia o caminho inverso. Porque tem o caminho daquilo, inglês, isso é chato. Quando eu tô nesse caminho do isso é chato, eu não absorvo. Aí, de repente, É, é tão absurdo que você fazendo esse caminho inverso, você absorve. E isso é neurociência. E é o nosso sim, cérebro, é o funcionamento do nosso cérebro. Sabe pois é. que tem uma frase, perdão, que é incrível, que é o Ralph Emerson, um cientista. Ele fala assim, ó, você se torna aquilo que você pensa o dia todo.
Sim, eu sei que a maioria das pessoas, eu mesma me faço essa pergunta, né, pode estar se perguntando, como que eu posso identificar o que que é uma crença limitante, o que que é uma prisão mental? Não é tão, assim, é difícil de identificar, porque exige que você se conheça, né, Uhum. mas, por exemplo, a alimentação, vou dar um exemplo bem prático, assim, eu quero melhorar a minha alimentação, mas eu não consigo. Existem gatilhos acontecendo. Como que você, o espírito que manda em tudo que está aqui, não está conseguindo executar um comando que você mesmo está dando? Por quê? Porque você passa a maior parte do tempo inconsciente. Você não está nem prestando atenção. Uhum. Quando você vê, o dia já passou, você comeu uma série de coisas que você não queria comer, você não fez o que você queria fazer, você não priorizou, você passa a maior parte do tempo inconsciente. Não é à toa que a expansão de consciência, né, tem esse nome, expansão de consciência. Quanto menos inconsciente eu for, mais tempo eu estou acordada, desperta, né? Sim. E é acordada em camadas da cabeça, não é acordada de olho aberto, porque de olho aberto a gente está fazendo 1 milhão de coisas que são inconscientes. E pode reparar que muita coisa que é prisão mental, ela gera uma reatividade. A pessoa ela não tem tempo nem de processar o que está acontecendo. Então, se no assunto, sei lá, no assunto divórcio, casamento, eu tenho uma crença limitante, eu tenho uma prisão mental. O assunto surgiu, eu já disparo uma série de respostas e comportamentos e alterações ali, porque eu não entro consciente naquela conversa, eu entro inconsciente naquela conversa. É. Tem gente que é assim com política, a pessoa ela simplesmente não consegue compreender a opinião de uma outra pessoa, porque ela é totalmente inconsciente dentro daquele assunto. Ela é só reativa, ela só manda, ela só responde as mesmas coisas, ela só vê as mesmas coisas, Na né? religião também, Enfim, né? Na religião, religião. é o Religião, a pessoa dá volta, dá volta, dá volta, e ela cai sempre no mesmo lugar. Ela tem sempre as mesmas respostas para encerrar conversas. Não existe um debate, ela não está presente ali. É o inconsciente dela que está dando todos os comandos. Sabe que eu atendo bastante pessoas, principalmente mulheres, né? Que é a maior parte dos meus pacientes. Mas é muito comum mulheres que acham que não querem um relacionamento. Elas não querem um casamento. E aí você vai entender o porquê, né? Por quê? Aí você já pode fazer uma pergunta direta. Como foi a relação dos teus pais? Pronto. 90% das vezes, essas mulheres vieram de lares em que a relação dos pais era de aparência. Ou não era Sim. boa, ou era tóxica de um lado ou dos dois lados. A primeira pergunta, quando eu pergunto isso, a primeira resposta dessas pessoas, principalmente mulheres, no automático, é: meus pais estão casados até hoje. Falei, mas não foi isso que eu perguntei. Como era a relação Exato. dos dois? A relação não era boa. Acho que era boa. Aliás, o fato deles estarem casados até hoje talvez seja justamente a razão pela qual você tem essa opinião, esse sentimento, né, ruim a respeito de relações, porque eles não conseguiram avançar e se divorciar, talvez, né, mas se odeiam dentro de casa todo dia. É, e aí você vai ver, é isso. Então ela foi criando na mente dela que casamento não era bom, que casamento era uma obrigação, mas não fazia pessoas felizes. Isso é muito, É. muito comum. E sabe que isso, né, é uma questão pessoal. Na minha própria vida, eu vivi isso quando eu era casada com meu ex-marido, e era uma relação muito ruim. E aí, eu vou dizer o seguinte, nem era ruim, era de mentira, porque nós nos dávamos bem, entre aspas, como colegas, mas nós não éramos um casal definitivamente sobre muitos aspectos. E aí, na minha mente, por ser filha de pais divorciados, eu não queria me divorciar, porque afinal de contas eu não queria que as minhas filhas não tivessem pai presente em casa, porque eu não tive. Então eu não tive, eu não queria então isso também era minha prisão mental. Eu vou fazer de tudo para que as minhas filhas tenham, e achava que pai presente ou uma família feliz era e só bastava estar debaixo do mesmo teto. A minha mãe foi uma mulher que meu pai e ela se separaram, mas por ela ficaria casada eternamente mesmo numa relação ruim, porque afinal de contas casamento é para sempre. Resumindo, né? Quando foi que eu precisei olhar para mim quando as minhas filhas brincando uma com a outra de boneca, elas falaram assim: "Não, eu não vou casar". E a outra falou: "Eu também não". Aí eu fiquei olhando, observando que para elas casamento não era bom. Ou seja, eu não estava dando um presente para elas, eu estava impedindo elas de terem uma vida com as próprias escolhas. E veja, né, tudo isso está acontecendo no inconsciente. Sim. Você não fez de propósito, os seus pais não fizeram de propósito, ninguém faz de propósito, não passa, Uhum. não há, assim, má fé.
mas isso tudo constrói essas prisões dentro de nós. E isso que a gente só falou até agora de prisões, digamos, humanas, das relações humanas, né? Fora as espirituais. E a gente vai, né, Fora as espirituais. sabe que ainda nessa das prisões humanas, uma coisa, quando você falou, eles têm razão, que a gente precisa se conhecer, você precisa parar e se olhar, e isso não é fácil. Tem uma máxima, que uma vez eu discuti no bom sentido com um amigo, tem uma máxima dentro das pessoas do espiritualismo, que eles falam assim, viver a sua verdadeira vontade, é sobre isso, você tem que viver a sua verdadeira vontade. E as pessoas, uma vez ele me chamou para falar sobre verdadeira vontade. O que é a verdadeira vontade? Verdadeira vontade não é você fazer as coisas sem consequência. Não é nada a ver. Se você for parar para pensar, a verdadeira vontade é assim. Vou dar um exemplo tonto que foi o que eu dei há anos atrás para ele. Vamos lá. Você trabalhou o dia todo, você está cansada e você planejou na sua mente. Eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou abrir uma cerveja e vou assistir Netflix. Eu quero isso. Essa é a minha vontade. Mas aí, durante o dia, os amigos começam a te chamar. Ah, Rafa, vamos tomar uma cerveja no bar. Rafa, fulano vai estar lá. Poxa, fulano não tá com saudade de você. Ah, sua amiga não sei o quê. E você fala, poxa, tá, faz tempo que eu não saio, eu vou com eles. Você não fez a sua vontade. Você fez Exato. a vontade no caminho de outras pessoas. Isso é uma prisão mental? Não. Só estou dizendo que nós não estamos acostumados a escolher consciente o que eu realmente quero. Né? Até porque dizer não é um processo que a nossa sociedade tem muita dificuldade também. E vai se aprisionando, se aprisionando. E dizendo sim ou não, as nossas escolhas, a maior parte do tempo, são inconscientes. Né? Então, nesse exemplo que você deu, se eu escolho ir, e toda vez eu cedo para quem for. Só que eu passo a vida reclamando e me vitimizando. Porque ninguém nunca quer fazer o que eu quero. Porque, nossa, tá tudo ali, desenhado na sua frente, mas você é tão inconsciente que você não se dá conta. Tipo, olha, o passo que eu preciso dar é começar a dizer não. Começar eu a propor, então, para as pessoas fazerem a programação delas comigo. Esse é o caminho para... Mas a maioria das pessoas vai viver 20, 30, 40, 70 anos preso no vitimismo. É aquela frase do Jung, né? Aquilo que eu não torno consciente, que tá lá no meu inconsciente dentro de mim, eu nego, né? Então eu finjo ou não sei que acontece, vai vir até mim pelo lado de fora, pelas pessoas que me cercam, e eu vou chamar de destino. Essa frase... Ai, Deus não quis. Deus não quis. Deus não quis que fosse assim. Às vezes Deus quer. Mas e você, né? E sabe que nesse processo, aí a gente vai pensar assim, né? E como é que eu resolvo isso, né? E uma frase de Sêneca que eu gosto bastante, que é: a mente é o que aprisiona o homem, mas é também a chave da sua liberdade. Não é? Então, se tornar consciente é importantíssimo, em todos os sentidos. E a Rafa traz nas aulas dela, nas aulas que ela já trouxe nas Três Marias até agora, muita informação, né, Rafa, sobre essa questão do nosso campo mental. Nosso campo mental. É conhecer o poder do nosso campo mental. Tanto que eu disse lá antes, né? Você se torna aquilo que você pensa o dia todo. Se você recebe informação ruim o dia todo e pensa o dia todo sobre isso, você está se aprisionando. Você não está olhando e tomando decisões. E uma das coisas que mais tem aprisionado a gente na mente é o bendito ou o maldito do celular. As pessoas então, é o dia inteiro um bando de gente dando opinião, supostamente compartilhando conhecimento, às vezes sim, às vezes não, mas sempre com um objetivo, né? É isso que as pessoas nunca param para pensar. Então, o influencer que tá ali, ele tem sempre um objetivo. O objetivo pode ser nobre, pode ser compartilhar conhecimento, ou pode ser vender um produto, construir uma marca, lançar uma nova moda, um novo desafio, tudo para fazer dinheiro. Aí depende, você precisa estar consciente, estar presente e usar o seu critério. Você falou dessa frase do Sêneca. O Emmanuel tem uma frase, né, o mentor do Chico Xavier, que eu também amo, que diz parecido. Ele falou que o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Eita. Ou seja, só conhecendo, então, à medida que a gente ganha repertório, né? Você traz a parte da neurociência, olha, isso existe, a gente é inconsciente, olha, tem isso, tem aquilo. E eu vou entendendo que eu tomo ações inconscientes o tempo todo, eu tenho condições de começar um acompanhamento terapêutico, se for o caso, ou me valer da minha vontade, que eu acho que isso é primordial, assim. Eu preciso querer mudar.
Até Eu para quero isso ser uma outra pessoa. Eu quero ser a pessoa que eu sou, né? Esses dias eu nem me lembro mais em que circunstância eu vi um cara falando na TV que no mundo de hoje nós somos cada vez mais uniformizados, no sentido de todo mundo tem que ser a mesma coisa, né? E a gente perde muito da muito. nossa individualidade. Mas é claro, eu não te, a mídia, né, os controles aí do mundo querem a gente uniformizados, mas querem Lógico. todos nós bestas quadradas, sem muito raciocínio, a deriva, deixando o mar conduzir todo mundo. Mas o mar, no caso, é um motorzinho de barco de alguém que está empurrando a gente para algum lugar, né? Sabe que você falando de mídia, né? Eu estava conversando só com o meu marido sobre isso, e ele que me fez lembrar do Rockefeller, né? O Rockefeller, ele, todo mundo sabe, né? Foi considerado o primeiro bilionário do mundo. Ele foi o primeiro bilionário do mundo. Ele construiu fortuna através de falta de caráter, construindo monopólio, roubando, enfim, usurpando empresas de outras pessoas. Ele quebrava, por exemplo, quando ele teve a empresa de petróleo, o que ele fazia? Ele baixava, ele tinha prejuízo financeiro para o preço dele lá no chão, para que as outras empresas não tivessem condição, quebrava e ele comprava. Ou seja, ética zero. Quando o Rockefeller, quando tudo isso começou as pessoas começaram a perceber e ele começou a ser rejeitado dentro da sociedade norte-americana, ele contratou um cara, acho que era Ivy Lee, uma coisa assim, que é o pai da propaganda. Depois do que ele fez com o Rockefeller, ele foi considerado o pai da mídia, da propaganda, de indução. E aí o Rockefeller falou, eu preciso com certeza resolver minha imagem, porque não tá adiantando aqui, as pessoas vão começar, a minha máscara começou a cair, né? Guardem isso, porque a Rafa me lembra da gente falar dessa questão de máscara cair, porque nós temos visto a questão de máscaras caindo em relação ao mundo velho, ao novo mundo. Acho importante a gente entrar nesse assunto quando for falar do espiritual, né? Bom, mas enfim. Sim. E aí ele contratou esse cara, e esse cara falou assim, eu vou te ajudar. Só que eu preciso fotografar você, trazer você para os jornais, fazendo coisas boas. Então a gente vai escolher a filantropia. Até hoje. Ou seja, ele construiu uma narrativa, né? Sim. E as pessoas compram. Compraram. Tanto que se você for procurar Rockefeller no YouTube, você vai falar grande filantrópico. Até hoje, a herança dele ainda está nos bisnetos. Até hoje, você vai encontrar a palavra o grande filantrópico alinhado a ele. Quando ele viu que isso deu certo, para vocês terem ideia, ele é dono da Big Pharma, a maior empresa farmacêutica do mundo. E aí você vai ver que, se você for olhar isso, você vai pesquisar e vai continuar vendo, que inclusive isso nos interessa muito. Ele foi a primeira pessoa ele viu que isso dava certo, mas ele ainda estava vivendo numa época em que o chazinho da avó funcionava. Ele estava vivendo numa época que as pessoas não compravam medicamento para dor de cabeça, faziam chá, né? Tomava bastante água, ficava no escuro, aquelas consciência que as pessoas mais velhas tinham e que nós não temos mais. A gente tem porque a gente é doido. Era uma coisa que acontecia naturalmente. Foi introduzido um outro mindset, né? Um outro comportamento cultural, enfim. E aí agora a gente tem que lutar para sair desse e ir para um comportamento natural de novo. Inconscientemente nós não vamos fazer isso, a gente tem que escolher todo dia. Escolha de todos os dias, exatamente. E aí ele começou a trazer de que não, que essas coisas não funcionavam. Ele era protestante, só de fachada, com certeza, e ele passou a dizer, a trabalhar ainda mais a ideia de que isso tudo era esotérico. A natureza era esotérica, então numa sociedade norte-americana em que a maioria era protestante, ele conseguiu construir também mais uma fortuna vendendo medicamento. Então, eu só estou dizendo isso por quê? Porque é assim que é construído as nossas prisões mentais o dia todo também. Você falou de política e tudo mais, é assim que a gente faz. Essas são as coletivas, né? Nós temos as nossas individuais diante de tudo que a gente traz aí da nossa ancestralidade, e tem as espirituais também, né? Eu também acho que existe sim, a gente falou de campo mental, existem sim seres trevosos, obsessores, demônios, dê o nome que você quiser, que podem atuar especificamente, né, em uma pessoa, incentivando, é aquele soprinho, né, do Satanás, é a figurinha do Alexandre da viagem, sabe? Vai lá, caça uma briga. Eu adoro essa figurinha, vai lá, caça uma briga. Que, enfim, você tá lutando, isso Lucilena Galvão fala, né, sobre resistência, ela tem um livro chamado, não sei o que, dos seus limites internos, agora eu esqueci o começo, Vencendo seus limites internos, eu acho, ela fala sobre essa resistência, quando você decide se tornar cada vez mais consciente,
uma resistência naturalmente aparece. Ah, com certeza. Então, seja você mesmo, tipo, putz, se eu me comprometi a começar hoje aquele negócio, não consegui. Cai a lâmpada, estoura, não sei o que, e você se bagunça tudo. Isso é a resistência. Mas também existe a resistência espiritual. Também acho que cada pessoa que quer se iluminar um pouquinho mais, né, aumentar ali o dimmer da luz e brilhar um pouco mais, ela incomoda a luz, não tem como. Então, aí, sempre para mim, né, os trevosos, eles vão bater nas tuas crenças limitantes. Então, você tem aquela feridinha de estimação aqui dentro ainda? Não tenho certeza de quem eu sou, da minha capacidade, do quanto eu sou amado. Eu não me amo, eu não me aceito. É ali que eles vão bater, sempre. Não, isso é tão real, eu também falo isso com as minhas pacientes, as últimas semanas a gente percebeu isso muito claro. Ela teve algumas situações, ela estava prestes a viver um sonho, que era o sonho de se casar com o amor da vida dela. Menina do céu! E é muito claro para mim que os dois, ela e o noivo, eles têm algo muito especial na espiritualidade. Tanto que, pra você ter uma ideia, ele tem uma condição financeira interessante já. De pedido de casamento, ele quer que as pessoas doem o que quiserem, porque o sonho dele desde criança é construir caixas d'água na África. Ai, que lindo. E aí se conheceram duas almas lindas e maravilhosas, e uma pessoa que é essa menina que eu atendo, falou: olha, ela está disposta a largar tudo que está fazendo e ir com ele para a África, porque ela acha que não basta construir a caixa d'água, eles precisam ser luz aonde eles vão estar. Então, veja, um casamento assim. Aí, ela veio de uma família com muitas dores. Ela teve rejeição paterna, materna, ela teve que trocar de casas muitas vezes quando criança, então ela foi rejeitada muitas vezes, as pessoas acharem essa não é a sua casa, esse não é o seu lar. E, de repente, quando ela está prestes a entrar nessa relação como esposa desse menino, o que foi acontecendo? Guria, se a gente contar, vai falar, não é possível. Cada semana ela era atingida numa área dela de dor. A ponto dela questionar se ela ia casar, porque afinal de contas, como que ela ia para uma casa que não era dela? Como que. Ai, até me arrepia, porque eu me lembro da dor Exato. dela de viver isso. Como que ela ia chegar lá, entre aspas, de mãos abanando? Em algum momento, Nossa. talvez, ela fosse tida como intrusa. Ei, não é mais uma casa qualquer, é a sua, é do seu marido, e ele é super acolhedor. Em todos os momentos ele tá acolhendo ela. A ponto de que cada vez que ele acolhe mais arisca ela ficava. Porque ela tinha crenças limitantes de que isso eram pessoas tentando dominá-la. E não era. Então, eu falo assim, né? Eu falo pra ela, bendita terapia, porque se ela não tivesse na terapia naquele momento, talvez ela não tivesse vivido. Exato, por isso que não existe uma fórmula mágica para você identificar se é uma prisão mental, porque a gente tem que ponderar também que existe a intuição, né? Existe a intuição. Então, eu tô vivendo uma resistência numa situação aqui. Pode ser uma crença limitante minha, uma autossabotagem minha, mas pode ser uma intuição, né, uma intervenção para que eu não siga nesse caminho. Para você decidir se é uma coisa ou outra, você precisa se conhecer, você precisa se consagrar, você precisa se separar, né, entrar em contato íntimo com o seu ser, com o divino. E isso não se faz com a cara numa rede social, num celular, não sei o quê, 12, 13, 16 horas por dia. Isso é a maior, é o que mais roubam da gente. E como as frases que a gente citou e tudo, o conhecimento, o autoconhecimento, eles são um caminho que facilita essa descoberta. Não tem fórmula mágica. Tem situações na vida que são, sim, crenças limitantes. Sabe que Especialmente quando gera essa reatividade. Isso, você sabe que no caso dessa menina, então era para mim claramente uma prisão mental que ela estava, então ela reagiu de forma absurdamente desproporcional a tudo aquilo, mas havia também a questão espiritual de impedir que algo ali acontecesse, porque estava bem para eles, estava ganho aquilo, estava fácil. Opa, pera, é tão fácil, vou cutucar aqui e não vai ter água na África, não vai ter um casal que quer fazer a diferença no mundo, ninguém vai trazer esperança. E aí, Rafa, do que você estava falando, a gente tinha recebido algumas perguntas para colocar aqui, ó. A gente já respondeu as prisões mentais e cultura, como aquilo que a gente consome o dia a dia molda nossas crenças, a gente já falou, citou Rockefeller, ou seja, aquilo que você repete várias vezes vira o seu padrão mental. Então, Sim. se você se alimenta de uma música ruim, você escuta uma música ruim que fala palavras de depreciação feminina ou masculina, você escuta, eu vou, né, que obviamente quando eu tô falando de pessoa falar, tá falando do funk, tô. Ou se você for olhar assim, mas a gente pode ir pro rock and roll,
no heavy metal, que tem muitas músicas que realmente não cabem para te alimentar a alma. Você está repetindo Exato, aquilo de forma inconsciente na tua mente, alimentando aquilo o tempo todo. O que mais, eu acho exato. que é o que é mais forte na sociedade atual. O que a gente procura no celular. O que é que eu procuro? Porque o Do que a gente se algoritmo nutre aqui, né? e o algoritmo vai entender e ele vai te bombardear até te aprisionar. Isso é muito Exato, sério. até que isso se cristalize dentro de você, feito uma crença. E o caminho é para dentro. O caminho para quebrar essas crenças é interno, É. né? Não tem muita solução, não tem muito atalho nesse sentido, né? Então, quem aprisiona a nossa mente e por quê? Era uma das perguntas. Geralmente os poderosos ou os trevosos, ou seja, quem é que tem interesse em parar o teu processo evolutivo, a tua felicidade, a tua plenitude? Com certeza não é a luz, com certeza não é a tua alma, o teu próprio espírito. Então, eles têm interesses numa população, quando a gente pensa no coletivo, numa massa dominada, derrotada, alienada, parada, que não luta, que não, né, não batalha por nada. E numa vertente espiritual, o interesse em que não haja a evolução, nem do mundo, nem da sociedade, nem individualmente. E que a gente deixe de ser resistência. Bom, gente, Pois todo é, mundo sabe que o projeto Três Marias, né, é um projeto de autonomia espiritual, né? Então, obviamente, a gente compreende a questão da ligação do espírito. Eu vou te falar que o espírito é muito mais real do que qualquer outra coisa que a gente pode estar aqui, do que qualquer matéria, né? exato. E isso que a Rafa falou é tão verdade. Quer ver? Algo que talvez você que esteja nos assistindo vai conseguir compreender bem. Talvez nem todos, mas para alguns isso é uma realidade. Agora, com a morte do Papa, isso ficou mais. Tá no centro dos assuntos do mundo. Então, todo mundo está consumindo isso mesmo sem querer o tempo todo, que é a questão de teoria de conspiração: o mundo está acabando e nós vamos todos morrer. Ou alguns vão ser arrebatados, ou vão ser levados por alienígenas. Tem várias situações e todas elas falam de fim. Fim de Sim, tem esperança. uma bandeja e uma cartela de teorias conspiradoras, né? Você pode escolher a que faz sentido para você. Mas todas elas falam de dor, sofrimento e fim. Dor, E sofrimento. principalmente, todas elas falam da sua inação. Apesar de ser triste, é muito confortável, né? É muito confortável passar muitas horas do meu dia focada nisso, quando existem uma série de coisas ao alcance do meu braço que eu realmente poderia fazer, mas eu não faço. Uhum, E isso não é por maldade, é inconsciência, é inconsciência. uhum. Eu poderia usar o meu tempo melhor, mas eu estou inconsciente, presa num campo mental, num holograma coletivo que está discutindo se o fim do mundo é para agora ou para daqui a pouco, se eu devo, se o partido A ou o partido B é o correto, se, enfim, tal coisa ou outra coisa da política, da religião. Se concentra no que o teu braço alcança. Você quer ver a Isso, diferença? aquilo que não está sob o nosso controle, remediado está. É. E você quer ver, Rafa? Isso me fez lembrar. Eu perdi meu pai, né? Entre aspas, ele passou, né, para um outro plano por câncer. E era incrível, porque o meu pai, ele acreditava que ele poderia ser curado, mesmo com o médico falando para ele: é paliativo, você vai viver 15 dias. Ele não quis parar de tentar. Ele morreu de câncer, mas ele viveu 4 meses. E o médico falou para ele: você pode se despedir das pessoas e tal. E eu fiquei, lógico que eu briguei com o médico por falar assim com ele, e porque tirou toda e qualquer esperança. A gente sabia que o câncer estava tomado, deu metástase e tal, mas a vontade dele fez ele viver, e ele viveu com muita dor, mas intensamente por 4 meses, depois de que o médico disse que era 2 semanas, que não passava, porque não tinha como. O que eu quero dizer com isso? Na questão do câncer mesmo, tá, gente? 90% dos casos de câncer que tem cura é porque as pessoas acreditaram na cura. As pessoas trabalharam a mente delas na cura. Por isso que, principalmente no SUS, deve ter também, né? Você como fisioterapeuta, não sei, vai saber dizer mais do que eu. Sei que no SUS tem muitas campanhas com psicólogos atendendo e Sim, auxiliando no processo mental. Por quê? Porque quando você acredita na cura, a chance de cura é maior. Porque é a sua sim. mente que está quebrando o padrão de doença. Porque, quer ver, ó, por isso que essa questão do que a gente está falando de teoria de conspiração, eu queria usar esse exemplo por quê? Porque qual é a diferença? Às vezes você pegar 2 pacientes em estado terminal e dizer para eles assim: realmente você está em estado terminal, você tem mais 2 meses de vida. Um negativo e preso, ele vai parar de viver imediatamente. Talvez ele nem chegue a 2 meses. Ele vai culpar a Deus pela doença dele, ele vai ficar lamentando o fim. Ele vai ficar intocado em casa esperando a morte.
É. Pode ser que o outro fale assim: ok, eu tenho 2 meses, eu vou fazer o melhor que eu puder nesses 2 meses. Na pior das hipóteses, que os dois morram em 2 meses, esse aqui construiu algo, construiu história, viveu os melhores momentos que ele podia com a família. Esse aqui não fez nada, ainda ficou amaldiçoando a vida. Exato, exatamente. Então, independente do que vai acontecer ou não, né? Isso a gente nem vai entrar nesse mérito aqui, mas assim, estão matando a sua esperança. E uma pessoa sem esperança é uma pessoa triste. Nada é mais triste do que você não ter mais sonhos. Eu penso que, né, a gente tem um aumento de tantas doenças no mundo de hoje, existem várias possibilidades. Ah, está sendo mais diagnosticado do que no passado, a gente não consegue dizer, não importa. A doença, antes dela começar na mente ou no corpo físico, seja ela uma alteração mental mesmo, ou no corpo físico, como o câncer, por exemplo, antes dela adoecer a mente ou o corpo, ela adoece a sua mentalidade. Uhum. Primeiro de tudo, a sua mentalidade adoece. E isso também é uma crença limitante. E às vezes é muito difícil de você abordar com a pessoa que é doente, porque é muito duro, às vezes, você dizer para uma pessoa, para qualquer pessoa, e isso vale para tudo, desde a dor de cabeça, da cistite, né? O Gasparetto, para quem se interessar, foi aí um grande espírita, um grande espiritualista que estudou profundamente a metafísica das doenças. Ele tem um compêndio, um livro com vários fascículos, enfim. E a doença, ela começa na mente, e é muito duro você falar para uma pessoa que está fragilizada, às vezes, ou optar por não falar, mas dar a entender que aquela pessoa provocou aquilo. Eu não gosto da palavra provocar a doença, mas eu acho que é permitir. Sim. É óbvio que ninguém quer adoecer, isso é óbvio, é como 1 mais 1 são 2. Mas se você tem uma mente, né, um campo mental desse tamanho, e você tem consciência disso daqui só, tudo isso daqui é inconsciente. Tá só reagindo ao que você consome, ao que você sente, blá, blá. Você tá, né, no juridiquês a gente tem o doloso, sem intenção, mas que executa, que permite, né? Você colocou-se na condição de passar por isso. É óbvio que, assim, eu até imagino, entendo, não questiono, que fala, não, porque eu acho que tem doenças que vêm como missão, como desafio de vida para ser enfrentado. Tá, ok, mas o livre-arbítrio, ele também existe, e eu acredito piamente que se uma pessoa, às vezes, que nasce com, é uma chave da história da vida daquela pessoa, que ela vai passar por uma doença X. Mas se ela desperta muito cedo na vida, ela começa a expandir a consciência dela, ela começa a fazer o bem, ela começa a cumprir o ID, eu tenho certeza que aquilo é ultrapassado, e às vezes ela não Sim. precisa nem passar por isso mais. Até porque daí já não faz mais parte de um desafio, ela entendeu antes. Exatamente, Ela o que entendeu quer que fosse que ela ia entender Ela através entendeu. daquilo, ela já superou. É. Né? O caminho do amor é sempre, sempre melhor do que o da dor. Você sabe que você tem razão, Rafa, porque você falando sobre essa questão da doença, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, né, um grande médico que trabalha muito com a parte de neuropsicologia, ele fala assim, ó, e ele prova cientificamente tudo, né? Mas ele fala assim, ó, que a doença, ela nasce no espírito. Aí ela desce pra mente. E aí ela atinge o corpo. Faz Ou sentido. seja, o que você trata no corpo, aí eu tô com uma gastrite. Isso é só um sintoma do que está acontecendo no seu espírito. Você pode até tratar a gastrite, ela pode até se curar, mas aquela doença vai se manifestar em outra parte do corpo de uma outra forma, porque ela está no seu espírito. Então é importante que ela seja tratada no espírito. É assunto para mais um café, com certeza, mas é Com complementando mais um café, complementando o que você disse. A importância da gente se olhar, de silenciar, de se entender, de se compreender, Sim. de se conectar com a espiritualidade, porque o espírito é a base de todo o conglomerado humano, né? Porque o Sim. espírito, nós somos corpo, alma, mente e espírito. Então, se a gente não olhar para o espírito, todo o resto vai padecer, porque é o espírito que traz a sustentação disso. É o espírito que Sim. sustenta tudo isso. É o espírito que vai sustentar o corpo e a mente. Então, quando a gente ignora, e as prisões mentais têm feito a gente ser gado e ignorar o espírito, nós estamos ficando cada vez mais doentes, cada vez mais zumbis, cada vez mais conectados com uma tela e desconectados com nós mesmos. Sim, cada vez mais tentando repetir a personalidade de outras pessoas e não buscando a nossa, né? No meu canal de astrologia, quando eu falei sobre o signo de Áries ano passado, eu falei sobre coragem, que é uma marca positiva do signo de Áries, né? E coragem é core agire, é agir com o coração. Nossa! É agir com o coração. Então, um ato de bravura, um ato de coragem, ele não é só
heróico quando dá certo, né? Às vezes nos filmes a gente vê isso. O cara faz uma coisa inusitada que ninguém se mete a fazer e se dá certo é heróico. Se não dá certo, ele é babaca, né? Ah, ele só foi um babaca. Se o ato era bom, ele agiu de acordo com o coração dele, né? Então, ele sentiu que ele deveria intervir numa situação, sei lá, no meio da rua. Não sei. Nem sempre prudente é o certo, racionalmente, Uhum. mas se ele agiu com o coração, ele está exercendo a personalidade dele. Ele Nossa, está que sendo quem ele fantástico. é. Então, só para isso você precisa se conhecer. Eu acho, Rafinha, que se a gente pudesse, até porque eu acho que vão derrubar daqui a pouquinho a nossa live aqui, né? Eu acho que se a gente pudesse agora dar um resumo da live e dar para essas pessoas, né, desse nosso Café com Maria, alguma dica, né, de como sair dessa prisão. Primeiro, eu repetiria a frase de Sêneca: mente é o que te aprisiona, mas também é a chave da sua liberdade. E eu acho que o complemento máximo é o que você veio falando no café inteiro, que você pode, vou deixar que você fale, mas que você falou o café inteiro, sobre se conhecer, autoconhecimento. E o que você diria para as pessoas, assim, sobre qual a dica para esse processo de autoconhecimento? Esteja pronto, né? Assim, vá para esse processo de autoconhecimento, vá para um ambiente terapêutico aberto. Seja humilde e, e esteja aberto a descobrir quem você realmente é, né? Não vá com expectativas, não não acho que você é menos ou que você é mais, porque às vezes a pessoa chega no ambiente terapêutico achando que ela vai descobrir que ela é o alecrim dourado, ela chega cheia de expectativas. Uhum. Não, na verdade eu tenho só mais um negocinho aqui para olhar, Não e aí de é. repente você desencrava, né? Terrível. Então, assim, sem expectativas, vá com o desejo verdadeiro de querer se curar. Parta do princípio que nosso espírito é eterno e não tenha a expectativa de resolver tudo agora, né, nos próximos 15 dias. Autoconhecimento é um trabalho para a vida inteira. E, e, e não, quanto mais eu cavuco, mais eu descubro um monte de coisa que eu preciso melhorar. Então, assim, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu sempre, quando falo sobre isso, eu falo para as pessoas: a minha esperança é sair desta vida um pouquinho melhor do que eu entrei nela quando eu nasci, né? Eu espero não sair dela pior do que quando eu cheguei. É só isso. Eu não quero carregar mais balde, né? Eu cheguei com 4 baldes, eu quero sair com 3, não com 14, entendeu? Não quero sair pior. Pelo amor Mas de Deus. enfim. Nossa, enfim. Sem expectativas, vá aberto para um processo terapêutico e se silencie. Tenha práticas de meditação. Realmente, esteja mais na sua companhia, se conheça. Se leve para tomar um café, se leve para tomar um vinho, se leve para tomar uma cerveja sozinho. Porque tem gente que não se suporta e não Nossa. é e não é porque a pessoa é ruim, não é isso, é porque na verdade ela nem se conhece. É. Ou porque ela acredita que ela é o que falaram que ela é, e o que falaram que ela é, ela não se agrada, Exato, ela tá não agrada a acreditando que ela ela é uma mesma. coisa e ela não é, Sabe que às vezes é né. até uma caminhada, né? Uma caminhada sem o celular. Nossa, Não, é maravilhoso, gente, sem o celular, sem sim, música. Vai gastar um pouco caminhar. da do pensamento em você, não nas teorias da conspiração, não em nada que não tá ao seu alcance. Porque eu não sei o dia e a hora que eu vou morrer também, e tudo porque vou ser arrebatada ou porque o mundo vai acabar, não importa. Importa é o que eu posso fazer para melhorar hoje, agora. Uhum. Eu tô aqui. É. Sabe que a caminhada, sabe quando que eu paro pra me olhar? Fazendo faxina. A faxina, gente, é uma boa ideia, porque ali fica tudo limpo. A casa e a sua mente começa esse processo. Sim, Pra mim, funciona é. muito. Não, eu tenho a lua em virgem, então a faxina é o meu ambiente terapêutico. Não só a lua, né, Rafa? Eu tenho um monte de coisa em Essa é a virgem. virginiana. Mas a lua é um depurador das emoções, Aham. né? Então, nossa, aliás, se eu começo uma discussão, eu já cato logo uma vassoura. Né? Nem que seja pra dar na cabeça Nossa, da pessoa. nem que seja pra dar na cabeça, exatamente. Ou eu vou resolver isso internamente, ou eu vou bater em alguém com a vassoura. Eu acho que é isso. Silencie. Acho que se a gente pudesse realmente dar uma Sim, dica, silencie. Eu não tenho como ir para um processo terapêutico agora. Silencie. E o processo terapêutico é sim, bom porque, às vezes, gente, nesse processo da gente silenciar, a gente olha para coisas que a gente se assusta. E, às é, vezes, sozinho machuca. Então, às vezes, a sim, terapia ajuda muito nesse processo, né? Mas eu sim, acho que sozinho nunca é o ideal, mas é possível.
eu penso que toda treva dentro de nós, ela quer se tornar luz. Isso é natural dela. Toda sombra dentro de nós, tem um conto, outro dia a gente pode conversar sobre isso, o conto do Barba Azul, que é um conto antiquíssimo, e que fala sobre uma história de autossabotagem, enfim. E o Barba Azul dá vários indícios sobre determinada situação no conto, assim, ele praticamente entrega de mão beijada a informação para a pessoa de que ele era mau. Então, a conclusão que eu sempre tiro quando eu penso nesse conto é as trevas, até foi conversando com a minha irmã, ela que trouxe essa conclusão, eu falei, você tem razão. As trevas sempre querem que a luz seja acesa dentro daquele conto, elas querem. Então, se você se silenciar o suficiente, você vai encontrar as respostas. Pode demorar, mas você vai. Eu acho que é isso, né, Rafinha? Eu também acho. Seu café já esfriou? Sim, sim. Sim, sim. Antes pudesse ser, né? Nós não temos ainda o tema do próximo café, mas as pessoas podiam entrar no Instagram, @3mariasreconexão, e colocar lá no nosso post que fala sobre o Café com as Marias, quais os temas que vocês gostariam de tomar um cafezinho com a gente, né? Os vídeos vão estar sempre Isso na aí. plataforma do YouTube, então também no canal 3 Marias Reconexão. Obrigada.